Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido os amados a abrirem as Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 7. Quero agradecer ao meu pastor presidente por me permitir estar aqui nesta noite. Quero aproveitar o tempo para estarmos meditando na palavra do Senhor. Versículo de número 2 do capítulo 7 diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Quero, antes de iniciar a ministração, agradecer a Deus por essa oportunidade e parabenizar o pastor Joel Calado, bem como toda a direção, coordenação do evento. O livro do profeta Ezequiel foi escrito por um profeta, evidentemente, que tinha inicialmente uma chamada sacerdotal. Diz a palavra do Senhor que Ezequiel estava com 30 anos de idade, às margens do rio Quebar, e em um momento em que ele recebe a revelação divina acerca da sua vocação profética. Na verdade, sendo ele descendente de sacerdote, o processo natural na vida de Ezequiel era que ele, ao completar 30 anos de idade, iria iniciar o seu ofício sacerdotal, haja visto que o ministério sacerdotal no Antigo Testamento ocorria de maneira hereditária. Contudo, Ezequiel foi levantado em um período que os filhos de Israel estão no cativeiro babilônico, e quando ele está às margens do rio Quebar, ele tem visões de Deus, ele ouve a voz do Senhor, ele fica impactado com a revelação que lhe é apresentada, ele vê os animais, ele vê a glória de Deus em um aspecto difícil de descrever, e a palavra do Senhor diz que o peso daquela revelação foi tão forte que Ezequiel não tem forças para se colocar de pé. Ele ouve a voz de Deus, olha aqui para mim, por favor. A Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus dizendo: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Curiosamente, Ezequiel não tinha forças em si para colocar-se de pé, para poder ouvir a voz de Deus e receber dessa forma o nível de revelação que Deus tinha preparado para ele. Contudo, Deus é justo. Deus nunca vai dar uma ordem a alguém que ele não possa executar. Se Deus me manda, ou se Deus te manda fazer alguma coisa, é porque ele sabe que nós somos capazes de cumprir e de obedecer a sua voz. Contudo, parece que nós estamos diante de uma contradição, porque a Bíblia diz que Ezequiel não tinha forças para se colocar de pé e ouvir a voz de Deus, mas o Deus que diz a alguém: põe-te em pé e falarei contigo, se este alguém não tem forças para se colocar de pé, Deus faz o que fez com Ezequiel, que não tinha forças, mas ele disse: o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs em pé, e pude ouvir a voz daquele que falava comigo. Daquele momento em diante, Ezequiel é convidado a comer o rolo, o livro, a palavra do Senhor. Deus fala acerca da sua vocação. Deus diz que faria a sua fronte como um diamante, porque ele traria uma palavra a uma casa rebelde, uma casa que não aceitaria a sua pregação. Mas Deus diz que fez a sua fronte dura, firme, como um diamante, que ele seria um atalaia, que ele falaria a palavra. Deus traz a Ezequiel revelações tremendas, e aqui no capítulo 7, para a gente ganhar tempo, a Bíblia diz que Ezequiel recebe uma revelação acerca de um tempo do fim. Todos nós, servos de Deus, quando começamos a ter os primeiros contatos com a palavra do Senhor, um dos livros que mais chama a nossa atenção, olhe lá se não for o que mais chama a nossa atenção, é o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, traz a revelação da consumação dos séculos. Todos nós somos encantados e atraídos pelo conteúdo de Apocalipse, não obstante ser o livro de mais difícil interpretação, pela riqueza das simbologias, pela dificuldade que o escritor teve para apresentar. Na verdade, não é a dificuldade do escritor, mas a dificuldade que nós temos para interpretar aquilo que foi descrito conforme o entendimento do escritor João, que estava na ilha de Patmos. Todos nós somos fascinados pelo tempo do fim. E eu até entendo que em algum momento nós estaremos falando sobre Apocalipse, mas
uma vez que o tema que vocês escolheram é um tema relacionado ao fim de tudo, você vai observar no Antigo Testamento Deus levantando homens para falarem acerca do tempo do fim. Você vai encontrar Ezequiel aqui no capítulo 7 falando de um fim, e ele não se restringe apenas a nação de Israel, porque ele fala de um fim que vem sobre os 4 cantos da terra. Se você estuda o livro do profeta Daniel, que é considerado por muitos o Apocalipse do Antigo Testamento, até pela similaridade nas revelações, você vai encontrar Daniel falando de um tempo do fim. Se você olha para as epístolas do apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala do tempo do fim. Não só Paulo, mas os demais apóstolos escrevem sobre o tempo do fim nas suas epístolas. Inclusive, quando nós aprendemos sobre o tempo do fim, de conformidade ao que está revelado na palavra, nós vamos descobrir que o que a Bíblia fala sobre o fim é muito diferente daquilo que se ouve em muita canção que se entoa na igreja. Talvez você não concorde muito com o que eu vou dizer, mas eu estou muito tranquilo, porque o que eu vim apresentar ao seu coração está fundamentado nas epístolas, está fundamentado na revelação que Jesus deu a João em Pátimos, está fundamentado nas próprias revelações do Senhor Jesus nos seus evangelhos. Gente, quando nós ouvimos acerca do tempo do fim, é comum nós escutarmos que antes de Jesus arrebatar a igreja no mundo todo passará por um grande avivamento, por um grande derramar do Espírito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso que a Bíblia diz. Mas pastor, o profeta Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É verdade, mas segundo o apóstolo Pedro, isso teve o seu cumprimento no dia de Pentecostes. Porque quando Pedro é questionado, ele diz que aquilo que estava ocorrendo era o cumprimento da profecia de Joel. E deixa eu te falar uma coisa: o que nós chamamos de últimos dias na Bíblia começa com a ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus para frente, nós temos ali um período compreendido como últimos dias. Em Atos capítulo 2, nós temos registro de um acontecimento que já caracteriza na escatologia uma dispensação conhecida como últimos dias. Você sabe o que é que Jesus diz sobre os últimos dias? O quadro daquilo que Jesus fala sobre os últimos dias não é um quadro animador. Como assim, pastor? Escute. A importância de conhecer sobre os últimos dias é extremamente essencial para uma igreja que almeja estar preparada para encontrar com o Senhor. E quando a gente escuta de vez em quando canções dizendo, né, geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca a Deus até tocar no céu, eu tenho muita dificuldade de acreditar que essa canção retrata de fato a nossa geração. Eu tenho muita dificuldade de entender que versos assim retratam um tempo final. Porque olha o que Jesus diz acerca do tempo do fim. Jesus começa a proferir, olha aqui para mim, Jesus começa a proferir um sermão profético. Ele fala de falsos profetas, de guerras, rumores de guerras. E um dos sinais que Jesus apresenta como evidência da proximidade da sua vinda é um sinal que diz respeito à igreja, porque ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esfriamento do amor ali é compreendido como apostasia, abandono consciente da fé. Quando Jesus fala sobre os últimos dias, ele conta uma parábola que ensina sobre perseverança. Ele fala de uma mulher viúva que pedia continuamente a um juiz que julgasse a sua causa. E a Bíblia diz que naquela parábola o juiz não temia homem algum e nem temia Deus. Mas por causa da insistência daquela mulher, ele decide julgar a causa dela. E quando Jesus conclui
a parábola e faz a aplicação. Ele diz aos discípulos: ouçam o que diz o injusto juiz. Por acaso Deus, nosso Pai, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça tardio para com eles? Digo que depressa fará justiça. Se Jesus terminasse a parábola ali, eu dava amém, glória a Deus. Só que Jesus conclui dizendo assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Você sabe o que é que Jesus está dizendo ali? Ele conta uma parábola sobre perseverança na oração, insistência, gente que clama, que insiste até alcançar o que está se buscando. Jesus aplica a parábola aos discípulos, mas ele conclui dizendo: quando eu voltar para buscar minha igreja, quando eu voltar sobre essa terra, será que eu vou encontrar esse tipo de fé? Será que eu vou encontrar esse tipo de perseverança? Jesus está dizendo que os últimos dias são caracterizados por esfriamento do amor. Jesus está dizendo que os últimos dias são caracterizados por falta de perseverança. Você quer ver o que os apóstolos dizem sobre os últimos dias? E quando eu estava estudando isso, eu fiquei impactado. Quando Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, e ele começa a trazer descrições sobre como serão os últimos dias, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E uma versão contemporânea traduz esse texto assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirá um tempo em que vai ser muito difícil ser crente em Jesus. Agora olha aqui para mim. Quem está dizendo isso aqui é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Você quer saber como foi o tempo de Paulo? Paulo foi submetido, por exemplo, a a gente poderia falar muitas outras, mas eu vou citar para você 3 experiências que Paulo enfrentou no seu tempo. Paulo foi açoitado com varas 3 vezes. E o açoite com varas marcava não apenas a pele e os músculos, mas chegava a marcar até os ossos. Era uma dor terrível. Paulo, por 5 vezes, ele recebe 39 açoites romanos. Quando ele diz 5 quarentenas de açoites menos 1. E os açoites romanos eram terríveis, dilaceravam o torso, as costas, o tórax, e era possível perder muito sangue em uma sessão de açoites romanos. Paulo passou por 5 delas. Em uma determinada circunstância, Paulo foi apedrejado. E ele é dado como morto. E escute isso aqui. O homem que foi açoitado com varas 3 vezes. O homem que levou 5 quarentenas de açoites menos 1. O homem que foi apedrejado ao ponto de ser dado como morto. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Em outras palavras, tempo difícil e trabalhoso não é o meu tempo, não. Tempo difícil e trabalhoso é o tempo do fim. Sabe para quem Paulo está escrevendo? Para nós, para a nossa geração, para o nosso tempo. E eu não estou muito preocupado se vou virar meme, vou ganhar curtida, porque eu não vim aqui para isso. Eu vim preocupado para alertar essa geração de que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo trabalhoso, e é tempo de acabar com essa coisa de estar dando mamadeira e chupeta para crente cheio de manha. A gente tem que ter convicção que a coisa está ficando pior, mas quanto mais a coisa vai ficando pior, mais o céu se abre para quem é fiel a Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Jesus falou do tempo do fim, e o quadro não é nada animador, gente. Você olha para a revelação
de Jesus a João na ilha de Patmos. Se você não quiser concordar comigo, analise a trajetória da igreja na história e compare com o que está revelado em Apocalipse. Senhor Jesus dirige ao apóstolo João na ilha de Patmos uma mensagem para cada uma das 7 igrejas que estavam na Ásia. Ele manda uma mensagem para cada igreja. Jesus tem uma palavra de advertência ou de elogio, dependendo da igreja. Você sabe que em Apocalipse, não apenas em Apocalipse, mas nos escritos de João, o número 7 ele tem um caráter proposital, porque o evangelho de João é o evangelho do número 7. É o evangelho da divindade, é o evangelho que apresenta Jesus como Deus. Por isso que ele apresenta 7 sinais que confirmam que Jesus é Deus. No final do livro do evangelho de João, ele diz que Jesus fez muito mais, mas ele registra apenas aqueles para demonstrar que ele é o Filho de Deus. 7 sinais, 7 declarações de Jesus, usando a expressão eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, porque se vocês não estiverem ligados em mim, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu conheço a voz delas, elas conhecem a minha voz. Meu Pai foi quem mais deu, e ninguém as arrebatará da minha mão. O evangelho de João é o evangelho do número 7. Mas na epístola de João, ou melhor, no livro profético de João, melhor dizendo, Apocalipse, o número 7 fala de plenitude, de totalidade. Por isso, João escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escute, é evidente que haviam muito mais igrejas além daquelas, mas o número 7 fala de plenitude, de totalidade. As 7 igrejas da Ásia representam a totalidade da igreja do Senhor na terra, em toda a sua trajetória, e a gente sabe disso porque Jesus revela a João o significado dos castiçais de ouro que ele viu e das estrelas que estavam na mão do Cristo ressurreto e glorificado que estava diante dele. Jesus diz a João o mistério dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas. O que Jesus revela a João é que ele está no meio da sua igreja em toda a totalidade, em todas as épocas. E se você quer conhecer a trajetória da igreja na terra, olhe para a carta de Apocalipse, o livro profético que fala do fim. Vocês vieram ouvir sobre o fim, amém? Então vamos aprender sobre o fim. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja fundada por Paulo, apóstolo, a igreja que cresce debaixo de poder e de ministração da palavra. A igreja apostólica passou. A segunda igreja, que representa a segunda era, ou a segunda etapa do cristianismo, é a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, que é a igreja dos mártires, que é a igreja para quem Jesus diz que iriam sofrer uma tribulação de 10 dias, e os estudiosos entendem que 10 ali, tanto tem uma aplicação literal, como tem também uma aplicação profética, porque 10 dias também falavam de 10 anos, que foi um período de profunda perseguição que a igreja sofreu, e poderia falar também de 10 imperadores que foram extremamente cruéis com a igreja, como Nero, Vespasiano, Domiciano e tantos outros que o tempo aqui não permite a gente falar. A igreja de Esmirna é a única igreja que não recebe nenhuma repreensão, porque é a igreja da perseguição. E sabe por que a igreja de Esmirna não recebe correção? Porque em tempos de perseguição só é crente de verdade quem tem convicção daquilo que faz para Deus. Só é crente de verdade quem está disposto a morrer pela causa do evangelho. É por isso que Jesus consola a igreja de Esmirna dizendo: ser fiel até a morte,
Ninguém dá glória nessa hora. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a entender como consolação é Jesus dizer: eu vou te dar vitória, eu vou te abençoar, eu vou te tirar do carimbó, eu vou te fazer passar na faculdade, eu vou te dar um passaporte. Isso aí, para dar glória, é muito fácil. Mas Jesus consolou a igreja de Esmirna dizendo: ser fiel até a morte. Anteriormente ele diz: o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, alguns de vocês vão morrer, mas sejam fiéis até a morte, porque a maior recompensa de vocês não está aqui na terra não, está na coroa da vida que eu tenho preparada para quem é fiel a mim. Levanta a tua mão, quem está em busca dessa coroa. Abre a tua boca e dá glória nessa noite, porque está perto esse dia, e eu quero chegar lá junto com você. Ah, pastor, mas não tem perseguição hoje? Sempre vai ter perseguição. Mas a era do cristianismo, que é caracterizado pela perseguição, é a segunda fase da igreja, logo após a era apostólica. Aí o que acontece? Qual é a terceira igreja citada? É a igreja de Pérgamo. E é interessante que a igreja de Pérgamo é a igreja que começa a flertar com o mundo. É a igreja que começa a ter o favor do Império Romano. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque o diabo entendeu que durante o tempo de perseguição, os cristãos morriam trucidados pelos leões, queimados nos postes, atados aos postes e incendiados como Nero mandou fazer. Só que as almas dos cristãos não chegava nenhuma no inferno. É claro. E quem está morrendo por convicção, vai direto para a glória encontrar com Jesus. O que é que o diabo faz? O diabo entende que não vale a pena perseguir para derramar sangue. A gente tem que mudar a estratégia. O que é que ele fez? Introduziu o mundo dentro da igreja. Aí o que muita gente na história acha que foi uma benfeitoria para o cristianismo, quando Constantino, o imperador romano, assumiu o trono, ele alega ter se convertido ao cristianismo após ter a visão de uma cruz. E Constantino estabelece o cristianismo apostólico como a religião oficial do império. E o que é que aconteceu? Agora, nos dias de Constantino, a igreja cristã, ela passa por uma transformação. Por quê? Porque antes só era cristão quem estivesse disposto a se converter, a deixar o pecado, renunciar ao mundo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Mas agora o imperador, que é a autoridade máxima do império, determinou que a religião oficial do império é o cristianismo apostólico. Daí que veio o termo apostólico romano, porque foi estabelecido pelo imperador de Roma. Isso foi bom para o cristianismo? Isso foi bom para a igreja na terra? Foi nada, porque foi aí que aconteceu a paganização, o sincretismo religioso. Ou seja, o indivíduo que vivia lá na sua prática pagã, ele agora recebe um decreto que tem que se tornar cristão, só que ele não quer se converter. O que é que ele faz? Ele muda o nome das divindades do panteão greco-romano, às quais ele era devoto. Ele altera, coloca o nome dos apóstolos, dos santos do cristianismo, e continua com a sua mesma prática, agora com o nome de cristão. E sabe o que é que isso fez? Isso trouxe um prejuízo terrível para o cristianismo ao longo dos séculos. Isso está caracterizado pela igreja de Pérgamo, que fala desse favor imperial e como isso começa a afetar a igreja na história. Perceba que a quarta igreja citada é a igreja de Tiatira, e é a igreja caracterizada como o cristianismo medieval,
o cristianismo da época das trevas. Perceba que na igreja de Tiatira, Jesus diz que estava a doutrina de Jezabel. E Jezabel é a personificação da idolatria. A igreja de Tiatira caracteriza um cristianismo que está marcado pela idolatria dentro da igreja. O tempo não permite, a gente não vai adentrar nisso aqui. Você observa a quinta igreja, é a igreja de Sardes, que é caracterizada como a igreja do período do cristianismo da reforma. Porque Jesus diz para a igreja de Sardes, Jesus diz acerca daquele tipo de cristianismo o seguinte: tu tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja de Sardes caracteriza o período da reforma protestante. E é interessante que Jesus disse para aquela igreja: confirma os que estavam prestes a morrer. A igreja do período da reforma está tão corrompida com idolatria, com venda de indulgência, com ignorância. De fato foi um período de trevas, porque ninguém conhecia a palavra, ninguém tinha acesso ao idioma em que as ministrações eram realizadas. Somente os sacerdotes que falavam latim é que dominavam o povo com aquilo que eles queriam impor. E aí veio venda de indulgência, um monte de coisa. Só que Jesus havia dito séculos antes: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo quando tudo parecia perdido, aí Deus encontra, entre outros, um homem chamado Martinho Lutero, que porque teve medo de morrer atingido por um raio, ele faz um voto e diz: se eu escapar, eu vou devotar a minha vida a Deus. E ele vai para um mosteiro, vai virar monge, vai se tornar religioso, e ele começa a estudar a palavra de Deus, e ele se depara com um texto que diz: o justo viverá da fé. E o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, começa a mexer no coração de Martinho Lutero, e ele começa a entender: tem alguma coisa errada aqui, isso aqui que está escrito na palavra não tem nada a ver com aquilo que eu tenho aprendido, com aquilo que eu tenho ouvido. E o Lutero, ele vem, fixa suas 95 teses na porta do palácio, e daqui a pouco aquele movimento começa. Sabe o que é que Deus estava fazendo? Deus estava confirmando um restante que estava prestes a morrer, mas Deus, que é a pedra principal angular na pessoa do Senhor Jesus, e essa pedra não pode ser destruída, ao contrário, ela destrói todos aqueles que vêm contra ela. Ele edificou a sua igreja, e não vai ter Satanás do inferno que vai conter o seu avanço na terra. A sexta igreja citada é a igreja de Filadélfia. E quando você olha para a história do cristianismo, você vai perceber que após o período da reforma protestante, a próxima fase que a igreja entra é a fase dos grandes avivamentos. Apenas Esmirna e Filadélfia não recebem advertências fortes de Jesus. Filadélfia é a igreja do avivamento. Filadélfia é a igreja para quem Jesus diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Escute. A igreja de Filadélfia fala de uma época do cristianismo em que o povo de Deus não tinha uma grande estrutura. Mas Jesus disse: apesar da tua pouca força, eu abri uma porta para vocês que ninguém pode fechar. Esse período do cristianismo estende-se do século 17 até início do século 20. E quando você estuda sobre os grandes moveres de Deus, através de D.L. Moody, Charles Spurgeon, Charles Finney, Smith Wigglesworth,
Todos os grandes avivalistas, eles surgem nesse período. Nós, assembleanos, somos resultado desse avivamento, que ele vai terminando lá em Los Angeles, na Rua Azusa. Ele incendeia o coração de dois suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que a partir de uma experiência que eles têm lá, eles vêm para Belém do Pará, iniciam um dos maiores movimentos pentecostais do mundo, que são as Assembleias de Deus no Brasil. Paralelo a isso, Joel Carlson, um homem de Deus que estava na Suécia, vem diretamente da igreja de Estocolmo para Pernambuco, para dar início à Assembleia de Deus em Pernambuco, há pouco mais de 100 anos atrás. Esses homens começaram cumprindo exatamente o que Jesus disse, tendo pouca força. Pouca força. Quem conhece a história sabe que os primeiros cultos com o missionário Joel Carlson, nos primeiros cultos ele recebia alface podre, tomate podre que as pessoas atiravam nele. Meus avós foram pioneiros dessa igreja no sertão do Araripe. E minha mãe conta como era difícil para os primeiros pregadores da nossa igreja. Primeiro que eles eram chamados de bode, de capa preta. Hoje não. Hoje todo mundo quer ser amigo da igreja. Hoje todo mundo quer tratar bem a igreja, até porque a igreja tem poder para decidir eleição no estado, nas cidades. Hoje todo mundo quer tratar bem a igreja, mas houve um período nessa igreja que se um crente assembleiano morresse, a autoridade religiosa, que mandava muito mais em alguns lugares do que a autoridade política, dava uma ordem e dizia: é bode, é crente, é os nova seita, não pode enterrar no cemitério não, porque senão vai contaminar o solo, porque é pagão. Crentes da nossa igreja viveram isso no passado. Hoje em dia é diferente. Mas foi essa igreja, pro Mod, pro Via, ô glória, foi essa igreja de homens e mulheres simples, que muitas vezes, na sua singeleza, diziam: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Oh glória! Foi essa igreja que incendiou esse estado. Oh glória a Deus! Eu conheci um crente desse tempo, e ele conta de uma menina adolescente que se converteu, e ela vivia uma vida muito difícil, vivia em práticas de feitiçaria e de muita coisa errada. E essa menina aceitou Jesus de verdade. E ela começou a caminhar para a igreja, lá no sertão do Araripe, numa igrejinha simples, mas muito fervorosa. E um dia essa menina chega para esse irmão, que era um presbítero que dirigia a congregação, e disse: hoje é meu último culto, eu não posso mais permanecer. E ele disse: por que, filha? Ela disse: porque a pessoa com quem eu era envolvida antes, ela disse que eu não podia mais ser crente, porque ia me matar. E ela disse que ia trazer um feitiço, ia jogar aqui em cima, e eu não posso mais ser crente. Ele disse: não, fique tranquila, minha filha, venha cá, dobre o joelho aqui. E quando ela está com o joelho dobrado, ele percebe quando um homem chega na frente da congregação, tira de dentro de um saco um sapo, e ele pega esse sapo, joga em cima da congregação. Quando o sapo bateu no teto da congregação, a menina foi batizada com o Espírito Santo. Levanta a tua mão para dar glória, crente. Isso aqui não é formar, a formação desse povo aqui
Não foi com doutor em programação neurolinguística, nem coach, nem os mestres da autoajuda, não. Foram homens e mulheres de joelho no chão, homens e mulheres de altar. Aleluia! A era apostólica passou, a era da perseguição passou, a era do favor imperial passou, a era da idade das trevas passou, a era da reforma passou, mas o tempo do avivamento chegou, e esse tempo nos alcançou e nos gerou, e é por isso que nós estamos aqui. Mas escuta, se a última igreja citada em Apocalipse fosse Filadélfia, era uma maravilha. Mas a última igreja citada não é Filadélfia. A última igreja citada é a igreja de Laodiceia. E é a igreja que caracteriza o cristianismo no mundo por ocasião do fim. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que prosperou muito. Eles estavam na cidade que desenvolveu o primeiro hospital oftalmológico do mundo, que se tem registro. Em Laodiceia estavam as grandes confecções. Eles desenvolveram técnicas para tingirem as roupas. Era uma igreja que tinha uma estrutura muito grande, diferente da igreja da época anterior, que Filadélfia era uma igreja de pouca força. Laodiceia era uma igreja que havia se tornado uma potência rica, próspera. E aí Jesus, quando fala com essa igreja, que é a igreja do tempo do fim, ele diz assim: aquele que tem os olhos como chama de fogo e que vê tudo. Fala com esse cristianismo moderno do tempo do fim, caracterizado por Laodiceia, e diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Jesus diz assim: tu não sabes que és cego, pobre, miserável, desgraçado e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e unges os teus olhos com colírio, e tenhas vestes brancas para que vistas a tua vergonha. Sabe para quem Jesus está falando? Para o cristianismo. Eu não estou falando aqui de uma denominação, eu estou falando do cristianismo do tempo do fim. Pastor, e o cristianismo do tempo do fim vai ser assim? Não, querido. O cristianismo do tempo do fim já está sendo assim. É porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas se você vai na Europa, que foi o berço dos grandes avivamentos, os templos aonde os grandes avivalistas pregaram estão virando cinema, estão virando teatro. Esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa que estava lá na Europa, um templo aonde os maiores avivalistas pregaram, estava lá com várias mesinhas de bar, lá na Europa. Sabe o que é que está prevalecendo na Europa? O ateísmo moderno. Não precisa nem ir muito longe. Tem estados vizinhos que a gente vai aqui, que a gente encontra dentro de algumas Assembleias de Deus, ringue de MMA, rodas de capoeira. E deixa eu te falar uma coisa, não precisa nem ir muito longe. Quem tem rede social sabe que o pessoal parece que está desaprendendo o que é adoração. Porque o que eu fico olhando e o pessoal chama de culto, na verdade parece mais uma discoteca, um bando de gente pulando. Eu digo, poder de Deus não é isso não. Poder de Deus, a gente vai para o culto, às vezes está nem com vontade de adorar, está triste, está deprimido, mas chega um crente cheio do Espírito Santo, com a graça de Deus, ele canta, ele prega, ele fala, a gente sente algo diferente. Mas o que a gente tem visto aí fora é manipulação da carne. Sabe o que é isso? É Deus indicando que está muito perto dele vir buscar a sua igreja.
Mas pastor, assim o Senhor vai me desanimar. Quer dizer que nesse tempo do fim, a coisa vai de mal a pior? Vamos deixar Jesus responder? Olha o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou fazer o quê? Entrarei. Eu pergunto, se ele diz entrarei, ele está do lado de dentro? Gente, o cristianismo representado por Laodiceia é um cristianismo sem Cristo. A gente usa muito esse texto para o pecador, mas ali é Jesus falando para a igreja dele. Cristianismo do tempo do fim é um cristianismo a nível mundial caracterizado por esfriamento de amor, apostasia, falta de perseverança na oração, tempo trabalhoso, difícil. Eu estou vendo aqui muita mulher que aparentemente são mulheres de comissão. Vocês vão concordar comigo. Antigamente, quando uma mulher enfrentava crise no casamento, ela corria para a dirigente do círculo de oração, ou vinha falar com o pastor para pedir ajuda, pedir oração para salvar o casamento. Hoje a gente está vivendo um tempo que na primeira crise, no primeiro problema, eu vim saber se eu posso me divorciar. É assim ou não é? Mas o sangue de Jesus tem poder. Mas pastor, o senhor trouxe cada notícia que não me animou muito não, para ser crente nesse tempo do fim. Mas você quer saber de alguém que viveu um período semelhante? Olhe para Elias. Olhe para o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia. E olha para o que Elias enfrentou nos últimos dias do reino do norte. Para a igreja de Laodiceia, Jesus diz: quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas porque vocês são mornos, eu vomitarei vocês da minha boca. Que o cristianismo do fim é um cristianismo que você não sabe se é do mundo ou se realmente é cristão, porque é uma misturada. E quando alguém está frio, sabe que está frio, tem que se ajeitar. Quando alguém está quente, está pegando fogo, sabe que vai para o céu. Mas a pior coisa é você lidar com o meio termo. E deixa eu falar uma coisa, a gente está vivendo um tempo de tanta inconstância. Porque tem crente que hoje, no dia da festa, ele está pulando, está pinotando, está falando língua. Mas quando chega na segunda-feira, que ele vai para a escola, volta para aquela mediocridade, volta para aquele tipo de amizade mundana, e a gente não sabe o que ele é, não sabe o que é que ele decidiu ser. Parece um agente secreto. Na igreja é uma bênção, pula. Na escola, você não sabe se ele é o 007, está disfarçado lá. Chora, pula, rodopia. Mas quando está lá com teus coleguinhas, ou está lá com teu namorozinho que ninguém está te vendo, só o céu sabe como tu se comporta. Uma hora, ai, Deus falou comigo, eu estou animado. Na outra semana, está se cortando. Ai, eu quero morrer, eu não sei o que eu quero. Nessa noite, Jeová vai te pegar e vai juntar os teus pés. Oh, glória! Que a igreja do tempo do fim, Jesus diz, a nível mundial, é um cristianismo morno. Nem é frio, nem é quente. Agora olha para Elias, vivendo um tempo parecido com o nosso. Como é que Israel estava andando? Cocheando entre dois pensamentos. E a ideia de cochear é você não saber para que lado vai. Com uma perna você quer seguir uma direção, com a outra perna você quer dirigir outra direção. Coração dividido, povo dividido, não sabe se quer servir a Deus ou se quer servir a Baal. E ficava naquela indecisão, cocheando entre dois pensamentos. E deixa eu te falar, com Deus ou a gente é ou a gente não é, porque em cima do muro não dá para ficar.
Em cima do muro eu não estou neutro, não. É não, porque o muro é do diabo. Aí Elias está triste, vivendo como alguns de nós aqui, se sentindo um extraterrestre. Mataram teus profetas, derrubaram teus altares, só ficou eu. Tem hora que a gente se sente só, né? Que às vezes até quando a gente vai conversar com outro crente, a gente se sente estranho, porque às vezes a gente está falando do desejo da gente de buscar mais a Deus, de se aprofundar mais na palavra, e tem crente que não entende mais essa linguagem, tem crente que não sabe nem falar mais de jejum, de consagração, ele só sabe falar de Instagram, de Facebook, de curtida, só sabe falar de praia, de lazer, ele não tem mais aquela conversa do céu. Aí tem crente que fica como Elias. Eu acho que só tem eu, só fiquei eu, porque esse sistema está matando teus profetas, derrubando teus altares, só ficou eu. Aí Jeová rompe o silêncio e diz: espera aí, Elias, não só tem tu não, eu ainda tenho 7.000, porque em todos os lugares, em todas as épocas, por pior que seja a crise espiritual, Deus sempre vai ter um grupo que não se dobra. Deus sempre vai ter um grupo que vai dizer: eu aprendi assim. Quem quiser fazer diferente, que faça. Quem quiser ir embora, que vá. Eu aprendi com Deus, eu aprendi com a palavra. Eu não abro mão de quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Dá um glória aí, terra. Num tempo de crise, aí Deus chega para a hora da decisão. Elias levanta um altar, conserta o altar, molha o altar e diz: agora a gente vai saber quem é Deus de verdade. Olha aqui para mim, deixa eu contar uma coisa aqui interessante, eu já estou concluindo. Tu sabe qual foi o outro momento na história de Israel onde Deus mandou fogo do céu, de forma pública, para queimar um holocausto e para provar que Deus é Deus? Não tem. Sabe quando foi que Deus fez isso? Quando foi que Deus abriu o céu? Você sabe quando foi? No período em que o povo está com o coração dividido. E sabe o que é que isso fala para mim acerca do tempo do fim? Que embora o tempo do fim seja marcado por esfriamento, apostasia, falta de perseverança, abandono da fé, como a igreja de Laodiceia, nesse tempo de crentes indecisos, mornos, Deus sempre vai ter um céu aberto para quem é fiel a Ele, sempre. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para Jesus guardar você. Eu tenho dito a Deus e tenho dito a algumas pessoas que se Jesus não vier buscar a sua igreja nos próximos 20 ou 30 anos, eu estou muito preocupado com meus filhos, eu estou muito preocupado com essa geração. Gente, a gente está vivendo um tempo onde o errado está sendo chamado de certo, e o certo está sendo chamado de errado. A gente está vivendo um tempo em que não estão poupando nem a mente das nossas crianças, nem dos nossos adolescentes. E quando a gente olha para esse cristianismo moderno de autoajuda, de coach, de dança, de show gospel, de tanta, me permita a expressão, pastor, de tanta palhaçada e nada de concreto, nada de Bíblia, nada de palavra de Deus, a gente só tem um caminho: ou a gente firma os passos e a gente fica como Elias, dizendo: pode matar, pode dar o sangue na canela, mas eu estou contigo, eu estou contigo, eu não abro mão da minha posição, não. Com a permissão do pastor, fique de pé.
Em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero orar por você. Por você que está enfrentando guerra na sala de aula. Por você que está vendo a dificuldade para defender sua fé no ambiente acadêmico. Quero orar por você. Porque a coisa vai esquentar. Já está esquentando. A coisa está indo de mal a pior. Mas eu vim orar nessa noite aqui por crentes que têm se sentido como Elias, dizendo: eu vou morrer, eu vou perecer. Vai nada. Tu vai ser o instrumento de Deus para mostrar para esse cristianismo michuruca aí, esse cristianismo que não sabe se decidir se é quente ou se é frio, esse cristianismo morno por aí. Tu vai ser o Elias dessa geração. Porque eu estou falando de um cristianismo a nível mundial, mas para crente fiel, o céu sempre vai estar aberto. Para quem tem compromisso com Deus, o céu sempre vai estar aberto. Eu quero orar por você. Por você que precisa de força, de renovo. Por você que quer graça, quer revestimento. Por você que quer poder para enfrentar esses dias maus. Tem um céu aberto aqui nessa noite. Você que quer mais de Deus. Você que entende que só consegue vencer com uma porção a mais de Deus. Vem. Se tu está satisfeito com o teu cristianismo, fica no teu lugar. Mas se tu quer mais de Deus, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você quer força para enfrentar as trevas no teu ambiente acadêmico, vem. Porque enquanto tem muito crente se calando diante de professor endemoniado, afrontando a nossa fé, dizendo que você nem é homem nem é mulher, você é um ser em construção, Deus vai usar você, aonde o teu pastor não pode ir, você lá, no teu ambiente acadêmico, vai levantar seu dedo e vai dizer: pera lá, professor, não é assim não. Pera lá, mancho, revedar-de a sobra, eremecancho, ralaramandoreva sobra. O céu está aberto aqui. Ô glória, abre a tua boca, crente. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, vai dando aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a receber agora uma porção de renovo que está descendo aqui para te fortalecer. Quem disse que Deus te chamou para estar se cortando dentro de um quarto? Não. Não foi para essas feridas que Deus te chamou, não. Era canchorei calamanaha sobra. Espírito de Deus, Espírito que atuou em Ezequiel, Espírito que esteve sobre Jesus de Nazaré, Espírito que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. Tu és o mestre da igreja, tu és o nosso guia desde a sua fundação, e mesmo nos períodos mais negros da história, tu sempre preservaste um remanescente fiel. Ah, Senhor, mesmo quando tudo parecia acabado, tu estivesses atuando na vida dos reformadores, tu estivesses atuando no período dos grandes avivamentos, e nesses últimos dias, Senhor, nesses tempos do fim, nesse período trabalhoso, vem uma vez mais, vem. Levante a sua mão e comece a receber agora uma porção.
Não ia estar pensando que ia terminar assim, não. Vai terminar assim, vai. Porque o céu está aberto. E se nessa noite tem alguém aqui como Laodiceia, colocou Jesus para fora da sua vida, nessa noite ele está aqui batendo a porta, dizendo: se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou transformar esse teu cristianismo michuruca, esse teu cristianismo formal, eu vou transformar em cristianismo real, de comunhão, de intimidade, de poder. E canchora la ramene vara sobre. Hereme candora la rabadaga sobre mene vara sobre. Sopra, Senhor, sopra. Sopra, sopra. Sopra. Eira mancho. Era la ramano revadaga sobre me candara la raba. Vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo, vai recebendo. Vai consertando o teu altar, vai consertando o altar, vai consertando o altar, vai regando ele com tuas lágrimas, vai dizendo para ele a seriedade do teu compromisso, vai. Vai enchendo, Jesus, vai enchendo. Vai enchendo as dirigentes de círculo de oração, as dirigentes de campanha, os obreiros. Vem orar aqui. Vem orar porque Deus está se movendo muito forte aqui entre nós. Abre a tua boca. Aleluia. Deixa quem quiser ficar nesse cristianismo morno de autoajuda. Deus te chamou para ser profeta. Batiza Jesus, batiza. Batiza Jesus, batiza, enche. Está vindo duas vidas para Jesus, estão vindo ali. Onde está a terceira vida para Jesus? Venha, venha, venha. Onde está a terceira vida? Em nome de Jesus, venha. Vai batizando, Jesus, vai batizando. Vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo. Vai remove. Chegou a terceira vida aqui. Onde está a quarta vida para Jesus? Venha. Em nome de Jesus. A quinta vida já chegou aqui. A sexta vida, venha, venha, venha. Está vindo a sexta. Eu estou sentindo Jesus aqui. Está chegando a sexta vida, a sétima vida. Em nome de Jesus, venha. Nós estamos no fim. Mas essa igreja vai chegar no fim, pegando fogo. Se tu crê nisso, levanta a tua mão e recebe. Venha em nome de Jesus, venha. Você que está lá atrás, venha em nome de Jesus. Venha. A oitava vida para Jesus, venha. A oitava vida em nome de Jesus, venha. Não posso viver. Seja um instrumento de Deus. Aproxime-se dessa pessoa com carinho e diga: eu vou com você. Ah, Deus está fazendo algo tremendo aqui, pastor. Só um minutinho, os músicos, só um minutinho. Eu quero ministrar algo aqui. Eu quero ministrar sobre esses jovens aqui. As tuas renúncias estão diante de Deus. E o céu registrou como foi difícil para ti deixar o que tu deixaste, o sacrifício que tu fizeste, o relacionamento que tu abandonaste. Por amor do Mestre está registrado e Ele vai te honrar. Te prepara para algo muito tremendo que vai acontecer.
Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou pedir para você fazer uma coisa aqui. Não é movimento, pastor. Não é movimento, é algo que vai destravar o que está preparado para você nessa noite. Eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, chegou mais 2 vidas ali. 9 pessoas para Jesus. Enche o pulmão de ar. Quando eu contar até 3, você vai liberar o glória mais alto que tiver dentro do teu pulmão. 1, 2, 3 e... glória! Adore, 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 adore. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Onde está a 10ª vida para Jesus? Venha. A 10ª vida para Jesus, venha. Adore. Tem um mistério na adoração da igreja. Adore a Ele. Adore a Ele. 12 vidas já se renderam para Jesus. Onde está a 13ª? Venha. Eita Deus. Adora Ele. Adora Ele. Faz um grande coral. A 13ª vida, venha em nome de Jesus, venha.